Olá, meu nome é Wilker Ferreira. Primeiramente, agradeço a todos pela oportunidade de falar um pouco sobre essa disciplina bastante empolgante, que é a gestão de fornecedores, terceiros e contratados. É de suma importância para as organizações e eu gostaria aí de agradecer a vocês novamente e a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de análise de fornecedores. O senhor Carlos, iniciando com uma situação problema, ele é dono da Smart Electronics, ele necessita selecionar, analisar os fornecedores que ele possui para o suprimento de sua linha de produção. E aí surge a preocupação do senhor Carlos. E a qualidade, a capacidade, como que eu avalio? Como que eu posso selecionar esses fornecedores? Nessa sessão a gente vai entender justamente isso. Qual que é o conhecimento que eu preciso para poder selecionar e analisar esse fornecedor. Então, a gente vai aprender sobre indicadores e os critérios para análise dos fornecedores. Assim, nós vamos conseguir dar um passo para a gestão desses fornecedores. Veremos sobre os critérios, então, das análises dos fornecedores, a certificação, o papel dela no acompanhamento desses fornecedores, os KPIs, os indicadores de performance. No final, a gente vai entender a oportunidade de gerenciamento de fornecedores das principais categorias para avaliação e classificação. Vamos conhecer a importância da certificação e os principais indicadores de desempenho desses fornecedores, porque sem essa pré-análise, nós ficamos suscetíveis aos fornecedores enviar peças incorretas, enviar fora do tempo, atrasar, mandar notas fiscais incoerentes. Então, é um passo muito importante que a gente dá para a gente evitar custos da não qualidade futuros. Para selecionar os fornecedores, quando a gente não tem nenhuma experiência com aquele fornecedor, nós podemos seguir alguns passos, principalmente referente às disponibilidades de informação que a gente tem daqueles fornecedores. A gente não tem informação. Quando a gente não tem essas informações, nós buscamos em outros compradores que tenham experiência com aquele fornecedor, buscamos os dados governamentais, as empresas estatais, da Petrobras, da Fiesp, por exemplo, da Anfávia. A gente busca essas informações para nos capacitar para tomar decisão a respeito daquele fornecedor. Fazemos testes de qualificação, é muito importante esses testes. Esses testes, baseados nos critérios, nós vamos definir aqueles fornecedores que serão os fornecedores que vão entregar. Para tanto, nós fazemos pré-análise, pré-avaliações nas instalações do fornecedor. Vamos a campo, e no campo a gente define quais são os elementos importantes para poder selecionar esse fornecedor. Além de verificarmos a reputação e a imagem desses fornecedores. Se esse fornecedor tem uma boa reputação no mercado, como está a classificação desses fornecedores? Os aplicativos ajudaram muito, na prestação de serviço. Basicamente é a lógica do aplicativo. Quantas estrelinhas esse fornecedor possui? Pontos críticos, então, para a gente poder fazer essas visitas de reconhecimento, entender de fato a realidade do fornecedor. A gente avalia a estrutura da organização, as políticas de gestão de recursos humanos, políticas organizacionais, qual a capacitação técnica que tanto a equipe como a equipe de operação, como a equipe gerencial possui, a tecnologia que o fornecedor possui, ela é madura, de ruptura? Qual é a tecnologia de produção? Quais sistemas ele possui de informações gerenciais, sistemas de comercialização? Ele possui EDI? Quais são os elementos que balizam a performance desse fornecedor em termos de tecnologia? Analisamos também a capacidade do processo, a capabilidade que ele possui para poder entregar os itens conforme o previsto. Nisso, o Six Sigma nos auxilia muito para poder entender essa realidade. O sistema de garantia da qualidade, sustentabilidade, ele possui certificação. A certificação ela é muito útil nesse sentido, porque ela já confere um nível de qualidade para o fornecedor, já validado por algum outro órgão. Dessa forma, nós temos aí como sistema de pontuação e classificação, primeiramente a realização dos checklists. Para isso, eu tenho que levantar os itens, os requisitos que eu quero avaliar, quais são os critérios de pontuação, isso eu faço antes de fazer a visita.
Uma vez que eu já elenquei, eu realizo a visita de pré-avaliação para poder entender a realidade do fornecedor se corresponde às minhas expectativas e uma vez que elas são positivas, eu homologo ele, ou seja, eu aprovo. Basicamente, nem sempre nós vamos ter todas as informações do fornecedor. Às vezes, a gente não vai encontrar esse fornecedor no mercado, tendo até que desenvolvê-lo. Logo, é muito importante essa definição dos critérios para a gente entender se vai ser necessário desenvolver um novo fornecedor ou não. A gente tem dois tipos de fornecedores, basicamente, no sentido de homologação e de certificação. A gente pode classificá-lo como fornecedor aprovado, homologado, ou seja, aquele que atende o mínimo que eu estabeleci no meu checklist. Então, ele está aprovado com base nas minhas avaliações, nas minhas inspeções, nas minhas visitas de campo. Como eu posso também certificá-lo? Fornecedor certificado, ele tem um nível mais elevado de qualidade e experiência. Ele está muito acima do homologado. Por quê? Ele dispensa, o nível de certificação dele é tal qual que ele dispensa a inspeção e o teste. Então, um fornecedor certificado, ele acaba gerando menos custos de inspeção, de teste, porque eu não preciso avaliar todo o lote que eu recebo daquele fornecedor. Aí a importância desses fornecedores serem certificados. Quando os fornecedores certificados, confere a ele uma garantia de qualidade, uma vantagem competitiva acima dos outros fornecedores. Para avaliar esses fornecedores, existem alguns critérios, então, que a gente pode se basear. Primeiro, pontualidade na entrega. Quando eu vou fazer meu checklist lá, qual é a pontualidade da entrega dele? Os dias de atraso que ele possui, de adiantamento no fornecimento. Porque ele pode atrasar como pode adiantar. Se ele adianta, o material chega para a sua organização, vai empacar o capital circulante da empresa, vai gerar um distúrbio no processo, que ele não chega na janela prevista. A correção na quantidade de entrega, né? Às vezes o fornecedor ele entrega as peças, mas de forma não precisa. Ele entrega mais ou entrega menos e te gera uma necessidade, um retrabalho, além da conferência, um acerto fiscal logo após. Isso implica também na avaliação do mesmo, vai impactar a qualidade propriamente dita, quantas peças por milhão esse fornecedor está entregando de forma não conforme. Isso tudo está me gerando custos de inspeção, de recebimento. A conformidade da documentação. As documentações são entregues conforme o físico e o contábil batem. Então, esses elementos geram também custos de retrabalho depois para poder refazer a documentação. Associados àquelas categorias, a gente tem os KPIs, que são os Key Performance Indicators, os indicadores-chave de performance, e eu trouxe para vocês alguns, são os mais frequentes no mercado, na literatura. Um deles é o tempo de resposta ao mercado, que é o Time to Market. O fornecedor ele demora para responder as minhas variações de pedido. Quando eu tenho um tempo de resposta baixo, né, eu consigo responder de uma forma mais flexível, no menor tempo possível, minha flexibilidade ela aumenta. Logo, eu tendo essa flexibilidade aumentada e o meu fornecedor conseguindo responder isso, a organização tem a capacidade dela como vantagem competitiva aumentada. Então, é muito importante esse indicador. O lead time, que é o tempo desde o ponto do pedido até o ponto da entrega. Esse lead time, quanto menor, melhor é para a organização, porque ela vai conseguir reduzir, por exemplo, o capital circulante, atender de uma forma mais rápida, reduzir custos ao longo de todo o processo. Então, quanto menor o lead time, melhor é para a organização. O OTIF, que é On Time in Full em inglês, quando o fornecedor entrega tanto no tempo especificado como no lote completo. Isso é muito importante, tanto no gerenciamento como na distribuição dos produtos. O stock out, ou seja, está faltando material, o estoque chegou a zero. Se o estoque chega a zero, a gente aplica no custo da falta, vai faltar para o cliente. E o stock out, então, é necessário, nem acima e nem abaixo da quantidade. O fornecedor tem que entregar com o pedido que foi feito. O market share, o fornecedor tem uma participação
relativa do mercado alta, como que é a fatia do mercado dele? A produtividade homem-hora, quantas unidades produzidas por mão de obra esse fornecedor com o prestador de serviço consegue? Lembrando que quanto melhor essa produtividade, melhor. Quanto mais produtos ele faz com menos horas trabalhadas, melhor é para esse fornecedor. Os índices de ociosidade, existem máquinas paradas, a equipe, como que está essa situação? E o próprio giro de estoque, que é o consumo de saídas dividido pelo saldo médio de estoque. O estoque está girando ou está ficando parado? Quanto maior o giro de estoque, melhor é para o sistema financeiro da organização. Além daqueles indicadores, nós temos ainda os custos que devem ser avaliados. Os custos, por exemplo, para processamento de rejeição de lotes, esses custos aí acabam depreciando o caixa da empresa, porque eu vou ter retrabalhos derivados dessa rejeição, de cada lote que for rejeitado. O custo de investigação de reclamação, eu vou ter que entender, utilizar pessoas para poder entender a origem dessas reclamações, o que está acontecendo, analisar as causas. Então, isso tudo do problem solving gera um custo. A gente tem um custo para poder resolver isso, para detectar a causa raiz dos problemas e atacá-las. Os custos de inspeção e de recebimento, a gente recebe o produto, vai ter que abrir o produto, vai ter que especificamente entender como está a situação dos itens e o lote que se refere, a rastreabilidade, isso gera um custo também. E depois que eu recebi, eu ainda tenho um custo de assistência técnica, de reposição, de reparação, são os retrabalhos que acontecem. Todos esses elementos compõem o índice de custo da qualidade de fornecedor, que pode variar de uma empresa para outra. Mas o importante é que ele seja contingente e seja eficaz nas organizações que o utilizam. As referências dessa pequena narrativa, esse pequeno encontro nosso, foram tiradas do livro do Amato Neto, Gestão Estratégica de Fornecedores e Contratos, uma visão integrada. Eu convido vocês a lê-lo, muito interessante. E eu agradeço muito e espero que a gente se encontre novamente.